Bom, para quem está em casa hoje, né, nossa disciplina é arte, tá? E eu preparei uns slides para vocês. Vamos lá, então. Então, tá aí o nosso conteúdo, tá? Arte contemporânea. Isso é o que a gente vai falar. Então, quando a gente fala em arte contemporânea, a gente fala de arte da atualidade, né? A arte que nós vivemos hoje no Brasil, tá? Esse é o mesmo conteúdo que quem está na sala está trabalhando, você que está em casa também vai copiar no caderno, né, os slides, tá? Para que você tenha os registros para o dia da avaliação você ter o conteúdo. Arte contemporânea no Brasil. Então, a arte contemporânea, ela é construída não só, né, de coisas do passado, mas com tudo que a gente vem vivendo no presente. Então, todo o avanço tecnológico, né, todos os tipos de novas artes que existem, além das apresentações visuais, tá? Além de tudo aquilo que a gente traz, então, dos grandes nomes da arte, né, da antiguidade, tá? Então, lembrando que a arte contemporânea, ela não esquece daquilo que foi vivido dentro, né, das questões artísticas. Ela somente faz uma inovação usando aquilo que já foi feito, tá? Então, ela se caracteriza principalmente pela liberdade de atuação dos artistas da atualidade, que não tem mais compromissos institucionais, não limitam mais a sua arte somente às leis de instituições ou aquilo que as normas artísticas regem, tá? Aí nós temos o grafite de rua, né? Que é um dos tipos de arte muito utilizados hoje por grandes nomes, né? Os Gêmeos, por exemplo, são artistas brasileiros que utilizam muito os muros das grandes cidades, as pontes, os viadutos para expressar aí a sua forma de arte, que seria o grafite, tá? Então, esta era da história da arte nasceu em meados aí do século XX, já mesmo na atualidade, e se estende até hoje, né? Insinuando-se e aparecendo, então, depois da Segunda Grande Guerra Mundial. Este período traz com ele novos hábitos, diferentes concepções artísticas, a industrialização em massa, o avanço tecnológico, que imediatamente exerce profunda influência tanto na arte, quanto na pintura, quanto na escultura, quanto nos movimentos literários, tá? Então, a arte cinematográfica hoje nas redes sociais, né? Então, todos os tipos de arte são aceitas. Então, aí tem algumas imagens, né? Essa tendência cultural, com certeza, vem, né? Segue aí vertiginosa, né? E vem das transformações sociais que estamos vivendo no momento. Então, nós temos que nos adaptar a essas transformações. Os artistas passam a questionar a própria linguagem artística, né? A imagem de si e do que eles vão expor nas suas obras de arte, do mundo em que nós vivemos, tá? Então, assim, eles veem muito a questão do cotidiano e eles estudam muito a questão política, tá? A questão artística, a questão social, e tudo isso eles expõem em forma de arte. Em uma atitude metalinguística, o criador se volta para a crítica da sua própria obra, sendo ela uma crítica para, claro, sempre haver um crescimento intelectual. Esse tipo de arte propõe, então, o estranhamento ou questionamento da linguagem da leitura. A gente sabe que a arte ela usa tanto a linguagem visual, né, para sua interpretação, quanto a linguagem escrita, né? Então, ou a linguagem auditiva, quando se trata de música. Então, há vários tipos, né, de formas de se avaliar uma obra artística. Nós temos entre os grandes nomes da arte contemporânea a Lygia Clark, pintora e escultora, né? Lygia Clark foi uma artista brasileira, nascida em Belo Horizonte em 1920, mudou-se para o Rio de Janeiro em 1947, iniciou seu aprendizado artístico em Burle Marx entre 1950 e 1952, passou a viver em Paris, onde estudou com Leger, né, harpa de Sineses e Isaac Drominski. De volta ao Brasil, integrou o grupo de frente liderado por Ivan Serpa, é uma das fundadoras do grupo Neoconcreto e participou da sua primeira exposição em 1959.
trocou sua pintura gradualmente pela experiência com objetos tridimensionais. Aí temos algumas imagens de suas obras. Temos o Hélio Oiticica também, artista performático, pintor e escultor. Iniciou com o irmão César Oiticica estudos de pintura e desenho no Museu de Arte Moderna no Rio de Janeiro, mais ou menos em 1954. Nesse ano também escreveu seu primeiro texto sobre artes plásticas e a partir daí o registro escrito de reflexões sobre a arte e sua produção tornou-se um hábito. Então participou aí de grupos de frente em 1955 e em 1956. Já em 1959 passou a integrar o grupo do neoconcreto, trabalhando também com tridimensionais. Abandona os trabalhos bidimensionais e cria relevos espaciais, bólides, capas, estandartes, tendas e penetráveis. Aí tem algumas de suas obras arquitetônicas. Ferreira Aguilar, né, é poeta, crítico de arte, né, escreveu alguns livros muito bons também, ensaísta brasileiro. Abriu caminho para a poesia concreta com o livro A Luta Corporal. Organizou e liderou o movimento literário neoconcreto, recebeu o prêmio de Camões em 2010. Em 2014 foi eleito para a Academia Brasileira de Letras. Então, nos anos 60, né, a matéria gerada pelos novos artistas revela um caráter espacial, em plena era da viagem do homem ao espaço, ao mesmo tempo em que abusa do vinil, né, que é aquele disco de vinil, certo? Nos anos 70, a arte se diversifica, vários conceitos coexistem, ou seja, voltam a existir, entre eles a op art, que opta por uma arte geométrica. Já a pop art, que é a arte do povo, né, criada pelo povo, inspirada nos ídolos dessa época, na natureza celebrativa desta década. Um de seus principais nomes, então, é Andy Warhol, que a gente já estudou. O expressionismo, com grandes nomes aí, tá? A arte conceitual, usando objetos, tá? O minimalismo, que é a questão da visualização dos espaços, das formas, de diferentes formas. A body art, que é a arte do corpo ou no corpo, pinturas corporais, tá? E seria isso, então, o nosso conteúdo hoje de artes. Vocês têm aí, então, né, no grupo do WhatsApp, os slides. Então, vocês devem copiar no caderno o conteúdo, certo? Para que tenha registrado, então, no caderno.